Bom dia, Diana. Bom dia, Maria. Bom dia, Ana. Bom dia, Júlia. Cadê as câmeras de vocês, meus anjos? Ok. Ô, Ana, você poderia tocar um dia aí, viu? Gostei. Bom dia, Camila. Bom dia, Bubaque. Bom dia. Cadê a câmera? Cadê sua câmera, Camila? Vou ligar. Ótimo. Olá. Bom dia, Luana. Bom dia, Luana. Bom dia, Amanda. Bom dia, Sara. Bom dia, Yuri. Bom dia, Luiz. Bom dia, Liza. Bom dia, Flor. Bom dia, Monique. Bom dia, Olivier. Bom dia. Pessoal, bom dia. Vamos lá então, né? Hoje, bom dia, Ana. Ana Júlia, bom dia. Hoje eu vou dar revisão então para vocês, tá? Durante a revisão, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, é só perguntar, tá bom? Vamos lá então. A VHA está facílima, tá? Muito tranquila. Só 7 questões, tranquilíssimas, tá? E só meter bronca. Apareceu aí para vocês? Apareceu, né?
eu só pegar o controle do ar aqui, peraí. Alguém? Danilo? Então vamos lá. Vamos começar com a formação do Estado moderno. Bom dia, Manuel. Bom dia, Murilo. Bom dia. Bom dia, Danilo. Mais alguém entrou aí, sem ser vocês dois? Não, né? Só os dois últimos, né? Ok. Eu creio que não. Tá. Então vamos lá. Formação do Estado moderno. Então, ele, como nós estudamos, tem que o príncipe, ele vem Maquiavel, né, em sua obra O Príncipe, o que ele vem relatar? Que o príncipe faz o que for necessário para manter o Estado com o princípio da organização estável e cumprindo a sua função de estabelecer uma ordem não só jurídica, como também moral, além de agir dentro dos limites da política sempre que possível. Segundo Maquiavel, o governante se guia pelas razões de Estado e não por suas convicções pessoais. Então, tem que fazer o necessário. Então, Maquiavel ele deixa claro que o bom governante, o príncipe, na verdade, ele faz aquilo que for necessário para manter a ordem do Estado. Em certos momentos, talvez, vai ser necessário que ele tenha que provar, né, a sua moralidade. Mas, jamais, ele deve agir por suas convicções, pelo seu elo. Ele deve pensar no seu povo e fazer em algo que seja melhor para o seu povo. Esse é o verdadeiro príncipe, segundo Maquiavel. Então, quando ele fala que tem que fazer o necessário, é justamente porque, em certos momentos, ele vai ter que ser ruim. Mas, se tiver que ser ruim, que seja de uma vez só. Então, que ele realmente tiver que fazer algo, pá, né, que vai chocar, então, que seja algo rápido e de uma vez, tá? E partindo desse pressuposto, a gente compreende que esse governante, esse príncipe, ele tem poder. Então, quando a gente fala de poder, a gente tem que envolver o poder, a política e também o Estado. Aí eu pergunto para vocês, o conceito de cidadania e democracia presente está atrelado a qual concepção? Quando a gente fala de cidadania e de democracia, está atrelado à concepção de quê, socialmente falando? Bora, pessoal. Cidadania e democracia. Quando a gente fala de cidadania, de democracia, o que vem na cabeça de vocês? O direito de cada pessoa? Emanuel, perdão, repete aí, por favor. O direito de cada pessoa? O direito de cada pessoa, tá. E esse direito, ele é o quê? Esse direito é individual, é o quê? Tem o individual e tem os outros também. Pra Ok. quem fala, eu esqueci. O tanto coletivo, né?
Oi? Tanto individual, tanto coletivo, porque cada É, cidadão tem o seu direito e, ao mesmo tempo, ninguém está acima de ninguém. Perfeito. E tanto o individual como o coletivo. Quando a gente parte desse direito individual e coletivo, quando a gente parte desse direito individual e desse direito coletivo, dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro de uma legalização, dentro da nossa Constituição, dentro do nosso artigo 5º, então, esse direito individual e coletivo, ele é o quê? Para os indivíduos da sociedade. É diferente? Ele é diferente ou ele é igual? Igual. Igual. Então, é importante salientar que, quando a gente fala de um conceito de cidadania e democracia presente, né, na nossa realidade, está atrelado a qual concepção? A uma concepção de direitos igualitários, a uma concepção de igualdade, que então a democracia e o cidadão, ele luta e ele vive socialmente com base em uma constituição que prega uma igualdade de direitos, tá? Lembrando, pessoal, que aqui nós não estamos discutindo uma questão de igualdade e de equidade. Nós estamos discutindo aquilo que está no nosso ordenamento jurídico, que fala de uma igualdade. Então, no aparato jurídico do Estado moderno, de caráter burguês, e na prerrogativa de que todos são iguais perante a lei. Então, dentro de um conceito de cidadania e democracia, então, está atrelado a essa concepção de que o Estado moderno, então, um Estado moderno de caráter burguês, e que todos são iguais perante a lei. Então, é aquilo que está dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro da nossa Constituição, dentro do direito civil e assim por diante, tá? Sabemos que, na realidade, o cenário é outro. Sabemos que, socialmente falando, e os próprios sociólogos também, estudiosos do Brasil, ele vem mostrar uma outra realidade na nossa sociedade. Mas o ordenamento jurídico, ele preza para que isso aconteça, um direito de igualdade, tá? E ainda falando de poder, não podemos deixar de lembrar que a concepção contemporânea de poder político valoriza sentido relacional e dimensões subjetivas, em detrimento de bases apenas materiais. Ou seja, o poder é relacional, envolve coerção, violência potencial, possui caráter hierárquico não igualitário e não está disponível a todos, envolve sempre um ou mais sujeitos. Então, nós estamos falando de um poder, e a gente pode levar para um exemplo como os governantes, né? Então, é o que? Os governantes fazem toda uma questão política, tem toda uma questão aí de coerção durante as propagandas políticas, durante o período eleitoral. Então, tem gente que você nunca viu que aparece, tem indivíduos do legislativo, indivíduos do poder executivo, que mal se envolvem com a sociedade, mas no período eleitoral começa a fazer muitas coisas, começa realmente a mostrar uma forma, né, de mostrar ao outro que ele está fazendo, que ele pode fazer, que ele é capaz, tá? Mas sempre com aquele poder hierárquico, né? Então, sempre com aquele poder de superioridade, tá? Mas lembrando, tá, pessoal, que todo esse poder
que tem, todo esse poder que esse governante tem, todo o poder que prefeito, que presidente, senador, deputado, enfim, né? É um poder emanado do povo, tá? Então, a própria Constituição, ela fala que o poder emana do povo. Por quê? Porque é a afirmação da verdade como referência ética e submissão dos governantes à avaliação dos governados. Como assim, Danilo? Então, os governantes, para que ele continue no poder, é necessário que os governados, é necessário que o povo, é necessário que a sociedade fale. Você é merecedor de estar aí. Então, você continua. Não, você não é merecedor de estar aí. Então, você não continua. Danilo, mas realmente é isso que acontece? Sim, pela maioria, tá? Pela maioria. Talvez você tenha pensamentos, ideias e ideais diferentes de outrem. No entanto, a maioria não pensa da mesma forma que você pensa ou não tem as suas convicções. Tá? Então, acaba entrando no governo, acaba entrando um vereador, um prefeito, um senador, um deputado, um presidente, que você não tem afinidade, que você acredita que não seja o ideal para o país. Mas a maioria, né, não viu desta forma. A maioria não optou assim, né? Ela preferiu ir para um outro caminho. Tá? Então, não podemos esquecer do LIMP. Eu coloquei o LIMP aqui. Quem falou com vocês sobre o LIMP foi o Vinícius, da vez que ele esteve falando sobre poder, política e Estado. Então, o LIMP é uma prova de que o poder emana do povo. O que significa o LIMP? O LIMP ele significa legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e... e o eficiência. Eficiência. Então, um governante, para ele poder continuar no poder, ele tem que ter essas características. Tem que passar por um procedimento legal, tem que ser impessoal, tem que ser moralmente falando mesmo, tá? Tem que tornar todos os seus atos públicos e tem que ter uma eficiência também com todo o dinheiro público e com tudo aquilo que é gasto, tá? Então, ou seja, qualquer um que está envolvido com estar dentro da política, faz parte do poder executivo, legislativo, tá? Ele tem que ser tem que ser um livro aberto, tá? Por quê? Porque está mexendo com dinheiro público. Então, assim, quando um político é questionado pelo povo, por um repórter, por exemplo, e várias perguntas são feitas, ele, ao responder todos aqueles questionamentos, aquelas perguntas, ele não está fazendo um favor. Muito pelo contrário, é obrigação. Por que uma obrigação? Porque o poder emana do povo e o governante ele tem que ter uma submissão a uma avaliação dos governados. Logo, se ele está no poder, é porque o povo colocou. Tá? Então, todo o portal transparência que tem das prefeituras, portal transparência que tem do Estado, o portal transparência que tem do governo federal, não é porque, nossa, vamos deixar isso aqui transparente para o povo saber o que está acontecendo. Não, tá? É a obrigação de qualquer governante, é a obrigação de todos os governantes ter um portal transparência, tá? É a obrigação do governante colocar lá no portal transparência qual o salário de todos os funcionários públicos, todos os colaboradores. É obrigação de ter no portal tudo que foi gasto durante o ano, o que está sendo gasto mensalmente, tá? Como que estão sendo feitas, como que as compras estão sendo realizadas, se é por licitação, se não é, quanto de dinheiro que está chegando, tá? Então, tudo isso tem que estar no portal Transparência. Tá? Por outro lado, o povo, mesmo esse poder que emana do povo,
os indivíduos ainda têm essa dificuldade de fiscalizar, essa dificuldade incessante de cobrar, tá? Então, quem aqui já visitou um portal transparência de alguma prefeitura, de algum estado, ou mesmo da União? Alguém já visitou o portal transparência? Alguém? Não, né? Então, assim, é importante, tá, pessoal? Muito importante fazer essa visita. É importante vocês, por exemplo, analisarem os candidatos que nós temos, ir lá no TRE e num site do Tribunal Eleitoral e verificar quanto que cada um declarou que tem de posse. Depois, quando terminar esses 4... ele ganhou, né? Quando terminar esses 4 anos, é interessante voltar lá também e verificar. Tá, ele declarou tanto. E ele está saindo com quanto? Né? Ele declarou, por exemplo, que tem propriedade de 100 mil. E por que ele está saindo com propriedades e com bens de 10 milhões? Tá? Com salário de vereador, digamos assim, ou com o salário de prefeito. Então, o salário realmente é compensatório, o salário que ele recebe mensalmente tem condições de ter adquirido todos esses bens? Tá? É interessante fazer essas críticas. Pessoal, até aí, tudo bem? Ok? Então, okay, vamos lá. Terminando, então, Poder, Política e Estado, a gente parte para o Brasil sobre o olhar dos sociólogos. Então, Gilberto Freire, que num clássico, Casa Grande e Senzala, né, expõe uma teoria da miscigenação do brasileiro, apresentando de forma positiva negros e índios, em contraste com teorias racistas da época. Então, assim, como eu falei, uma aula, né, Gilberto Freire, muitos sociólogos, muitos estudiosos criticaram Gilberto Freire, justamente porque ele falava sobre essa Casa Grande e Senzala, ele falava que era uma cultura de confraternização e que ele havia suavizado a violência da colonização, principalmente da escravidão. Então, ele foi muito criticado em relação a essas questões, da forma que o negro ele foi violentado, da forma que toda essa miscigenação aconteceu, com base em abusos e em violências. Tá? Então, quando ele vem suavizar isso, não é por mal, óbvio, né? Que Gilberto Freire vem colocar tais questões, mas ele vem mostrar também que tudo isso, tudo que aconteceu, torna hoje o Brasil que é. Tá? Mas é importante tá, lembrar que teve esse momento de, entre aspas, aí, confraternização pela mistura que tinha dentro da Casa Grande, tá? Pelos abusos que os grandes senhores eles faziam, esses abusos, tá? E pela violência estrutural que ele também fazia. Então, tinha esses momentos, mas também não podemos esquecer das sinhás e das senhoras que o tanto que elas agrediam e que maltratavam principalmente as negras, tá? Porque acabavam vendo elas como aqueles indivíduos que estavam corrompendo os seus maridos, estavam corrompendo os seus homens. Como a mulher não tinha voz, não poderia se impor, então acabavam maltratando as negras. Então, saindo de Gilberto Freire, a gente parte para um outro sociólogo, então, que vem falar sobre o homem cordial dentro do olhar sociológico do Brasil. Quando a gente fala de homem cordial, estamos nos referindo a qual sociólogo, gente? Homem cordial. Estamos falando de qual sociólogo?
Murilo? Você tá aí, Murilo? Maria Clara? Não sei, Danilo. Tá. Homem cordial. Estão falando de qual sociólogo? Você lembra? Não? Ninguém? Sérgio Buarque. Isso. Sérgio Buarque de Holanda, tá? Então, Sérgio Buarque de Holanda, então, o homem cordial não é um homem bem... Não é aquele homem... quando fala de cordial, você pensa logo, é algo simplesmente bom. Mas Sérgio Buarque de Holanda, ele vem dar a significação desse homem cordial, que não é o homem bem receptivo, mas aquele que age por impulso do coração. É o homem, eu posso mais que você sabe quem sou eu, você sabe com quem está falando. Então, é aquele homem impulsivo, aquele homem que está feliz e, ao mesmo tempo, ele quer se impor como figura de poder. É aquele homem que quer mostrar que ele está ali, que ele está presente e é ele que manda, tá? Então, tem um bom coração? Sim, tá? Mas ele, a todo momento, ele quer realmente mostrar a sua figura, tá? Aquela figura patriarcal, aquela figura detentora de poder, aquela figura que quem manda dentro de casa é ele e que quem dita as ordens também é ele, tá? Então, é importante a gente entender essa significação de homem cordial para Sérgio Buarque de Holanda, tá? Que não é aquele homem que tudo aceita, não é aquele indivíduo que tudo aceita, que tudo concorda e que está ali, tudo bem, tudo paz e amor, tá? Mas que tem esse lado também, tá? De impulsividade, que tem esse lado de imposição. E continuando nesse Brasil, sobre o olhar dos sociólogos, é importante a gente falar, a partir também de Sérgio Buarque de Holanda, toda essa estratificação que teve socialmente falando e a falta de integração dos negros dentro da sociedade. Ou seja, acabou a escravidão, ok, veio a Lei Áurea, tudo bem, mas essa integração, socialmente falando, até a nossa era, até a nossa época, ela não ocorreu da forma que deveria sido feita, tá? Então, não teve políticas públicas suficientes e eficientes para que essa integração realmente fosse enraizada dentro da nossa sociedade. Que essa transformação realmente fosse feita. E um outro personagem importantíssimo para a formação do povo brasileiro, que sofreu muito e continua sofrendo, que é importante falar desse personagem também. Que personagem é esse, gente? Temos os negros aí, que acabamos de falar, e tem outro personagem que foi importantíssimo para a formação, né, do nosso povo, do nosso Brasil. Que personagem é esse? Os negros? Além dos negros. Além dos negros. Indígenas? Isso, exatamente. Os indígenas. Então, tivemos aí os negros, né, com toda essa estratificação, com essa falta de políticas voltadas para a inserção deles socialmente falando, mas também os índios, tá? Então, hoje nós temos mais de 200 grupos indígenas, mais de 200 tipos, né, de índios espalhados pelo nosso Brasil afora, tá? E que
cada vez mais eles vêm perdendo seu território, têm que lutar cada vez mais pelas suas terras, tá? E as lutas são constantes, tá? E sem falar também de uma aceitação deles dentro de um cunho político, dentro de uma sociedade, tá? Chega a ser assim, é irônico, né, você falar que o índio, porque os índios estavam aqui desde a época da colonização, então eles encabeçaram, digamos assim, a formação do povo brasileiro. Tá? Então, assim, quando um político fala, ou quando qualquer indivíduo fala que os índios estão começando, entre aspas, né, a ser gente, fecha aspas, essa eu penso que são indivíduos que usam esse termo, que fazem essa fala, são indivíduos que não compreendem ou não entendem toda a história e a formação do povo brasileiro, tá? Que não sabe assim, todas as lutas que foram passadas também e a importância que eles tiveram dentro de um cunho social, tá? Então, o que nós temos hoje? Ainda, né? A diminuição do território indígena. Então, eles têm que brigar constantemente por um território que é deles por direito, tá? Por uma área. Então, há lutas constantes, tá? Principalmente, pessoal, no final da década de 90, tá? E depois de 2016, começou uma entrave de lutas aí devido à diminuição do território indígena, tá? E com essas queimadas também as coisas começam a piorar. E é importante a gente salientar que os indígenas, eles se diferem em várias línguas e práticas ao longo do nosso território. Então, se você for em uma aldeia pataxó, você vai encontrar um índio com a sua cultura, ok? Mas com a sua língua. Se você for na Tucumã, você vai encontrar um outro. Tá? Se você for na Tupinambá, você vai encontrar outros dialetos, uma outra língua, então uma cultura. Então, essa cultura indígena, essas línguas indígenas e essas práticas, elas estão espalhadas ao longo do nosso país, ao longo do nosso território. Então, é muito importante a preservação, tá? desses índios, muita preservação, o território desses índios, para que não possa simplesmente perder toda essa cultura e perder toda essa prática, porque eles não têm um território. Tá? Pessoal, termina aqui, tá? Nossa revisão. Ô Danilo, Oi, nossa. eu vi no Fantástico lá que os índios estavam fazendo protesto, que eu não vi direito, que os caras entraram lá na vila deles, quebraram tudo. O que acontece? Não sei se foi policial, foi alguma coisa assim. O que acontece? Muitos pecuaristas ou até mesmo donos de grandes empresas de carvão, fazendeiros próximos a reservas indígenas, eles querem o quê? Ter um território maior. Então, quanto mais eles puderem pegar do território indígena, melhor, tá? Tem ainda muitas brigas judiciais, tá? No judiciário tem muitas questões ainda voltadas a território indígena, porque eles estão cada vez mais perdendo o território até mesmo para governantes, que querem, não, quero, por exemplo, montar uma fábrica. Então, qual é o território que eu vou aproveitar? Tem como fazer ali perto daquela reserva ou perto daquele território que é indígena. Então, acaba fazendo ou acaba abrindo ali um campo para pecuaristas. Então, o que vai acontecendo? Vai cada vez mais diminuindo esse território que é demarcado, mas não é cercado. Tá? Crianças, alguma dúvida, perguntas, tá? A nossa BHA todinha está nessa revisão, tá? Então, quem prestou atenção, tenho certeza que vai bombar. Perguntas, questionamentos? Danilo, amanhã a gente vai ter uma aula só para fazer filosofia e sociologia? Isso, vocês terão uma aula. Mas o que acontece? Se não terminaram,
tá? Não vai ser engessado, tá bom? Se chegou, terminou a primeira aula e vocês não conseguiram terminar as duas, a gente prolonga mais um pouco, tá bom? A gente vai para a segunda, pega um tempo da segunda aula e a gente caminha. A segunda aula amanhã é de quem? A primeira é de Xande, amanhã é quarta, né? Então a primeira é Digão e a segunda Gustavo. Ok. Então, aí a gente vê direitinho. Vou conversar com o Gustavo depois também, tá bom? Pessoal, perguntas? Dúvidas? Tranquilo? Ok. Vou mandar o slide depois lá no grupo, tá bom? Se eu esquecer, alguém me lembra. Então, não vou dar outro conteúdo, tá? Poder não bagunçar a cabeça de vocês. E na próxima aula, a gente dá continuidade de onde nós paramos no capítulo, tá bom? Quem não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, beijos e abraços.